Por favor. Uma vez que o atual quadro clínico dos pacientes lesados se encontra nesse estado comprovadamente pela alteração da forma, eu gostaria de saber quem dentro da produção do laboratório poderia ter feito essa mudança de forma consentida ou não pela empresa. Nós não sabemos se a fórmula foi alterada ou não. Os laudos saem em 72 horas. A fórmula foi alterada, isso é público comprovado. Aonde estão os dados que comprovam essa fórmula? A forma foi alterada. Vocês não sabem por quê. Nós não sabemos se foi Mas alterada. foi claro que está na notícia. Mas está na notícia, sai tudo na notícia. Foi mentira. Aonde saiu? Não Eu tenho paciente. a informação de que a fórmula foi alterada. Nós não podemos dar informações, nós temos dados. Só um questionamento em relação à forma, porque em 5 minutos, uma contradição do laboratório. No primeiro momento, o laboratório foi taxativo, a fórmula não foi alterada. Não foi E agora se espera 72 horas Pra para ter saber um se foi resultado. ou não foi. Não, e se tivesse sido alterada, se não tivesse sido alterada, por que ia dar problema nos nossos familiares? Com licença, o hospital constatou que a substituição, substituindo o remédio produzido pelo seu laboratório, ele gerou os mesmos resultados, enfim, continuou sendo ótimo para o tratamento dos pacientes, o que comprova que, de fato, o problema estava no remédio. E eu gostaria de saber, a pergunta é, o que acontece com os familiares, com os pacientes, enfim, que utilizam esse medicamento e que não estão no hospital, uma vez que o laboratório acabou de firmar parceria com o hospital para se responsabilizar pela assistência dos familiares e dos pacientes em questão. É possível mensurar quantos pacientes utilizam esse tipo de medicamento no país? Esse medicamento está há muitos anos no mercado sendo utilizado e o problema, se existir, pode estar dentro do último lote, tá? Desculpa, mas Como é se impossível, existir? é impossível não existir, uma vez que o próprio hospital Eu não posso constatou afirmar, que o problema eu estava não no sou remédio. técnica, eu não posso afirmar. Então eu não vou dar informações. Eu não tenho que ter uma coletiva de imprensa. Não tenho que ter uma coletiva de imprensa para afirmar o que já estava publicado em notícia e apresentar soluções que vão ocorrer a partir de uma constatação que a própria notícia, o comunicado já informou que será em 72 horas é desnecessário. Eu acredito mais nos técnicos que vão analisar as amostras do que em notícias infundadas. Nós, por medida de precaução, nós já retiramos o medicamento do mercado. Como eu já disse, a gente tem disponível para todos que tiverem necessidade de receber informações uma central de atendimento onde vocês podem ser esclarecidos de todas as providências que o laboratório está tomando. Central de atendimento, sacanagem. Eu acho que vocês têm que vir até nós, não e nós irmos até vocês. Até o momento, São 20 pacientes. Bom, gostaria de saber no laboratório, então, uma que provavelmente o laboratório vai saber responder, que é, gostaria de saber quais são os processos ou medidas de controle de qualidade que o laboratório tem na sua produção. nós trabalhamos dentro de todas as normas e padrões exigidos pelos órgãos competentes. Nós nunca tivemos qualquer tipo de problema relacionado a esse. Eu tenho Não, posso falar. porque se a fórmula não foi alterada, como reitera o laboratório diversas vezes, Desculpa, poderia falar com alguém do laboratório que eles não podem se os populares, Acho que você está trazendo algum caso, né? se a fórmula não foi alterada, como reitera os familiares, como reitera o laboratório, perdão, então pergunta aos familiares que se os seus familiares, seus parentes que apresentaram problemas, em algum momento da vida apresentaram alguma doença degenerativa, algum problema de locomoção, porque parece que foi um problema que as pessoas adquiriram sem qualquer tipo de interferência do medicamento. É a conclusão que eu É chego. que parece mesmo para frente das câmeras, mas nunca teve problema de locomoção nem nenhuma doença degenerativa.
A fórmula foi testada antes de ser aplicada e comercializada? Sim, todos os procedimentos necessários são feitos antes da distribuição do medicamento. Porque houve esses mesmos efeitos? No entanto, nós não vamos, como já disse, nos eximir de qualquer responsabilidade. Nós estamos abertos para atender todos os familiares e vítimas, né, do caso, vítimas no sentido de terem sido lesadas. Mas é bom a gente deixar bem claro que não terão vítimas, tá? Não se preocupem. Não, já tem. Não terão. Não. Vítimas Já fatais, temos. não. 20, 10 no hospital, mas é. Não, eles não são Mas a vítimas gente novas, quer- tá, gente? Por favor. A gente quer apoiar, dar toda a atenção para os familiares, responder aos questionamentos do hospital, né, para tentar solucionar. Aproveitando, desculpa. Antes a colega jornalista comentou para que coletiva, né? Eu não quis cortar a resposta dela, deixei ela desenvolver, mas eu acho que é importante sim a coletiva, independente do que fosse respondido aqui, independente se o seu laboratório tem um resultado ou não, tá? Isso cabe a eles daí responder, não a nós. Mas nós principalmente trouxemos a coletiva à tona para poder trazer os familiares mais próximos com a gente, A gente não foi convidado. porque, calma, só um minutinho, por favor. Porque a gente sabe que, de repente, eu estou com o lado errado neste momento do acontecimento. A gente primou pela saúde, pela vida dos pacientes que estavam com a gente, trocando medicamentos na hora e fazendo acompanhamento mais próximo, tá? De repente, a missão errada pode ser. Só vai aproximar a gente, mas a gente nem foi convidado, a gente invadiu aqui, porque ninguém sabia. Ok, foi o Roger então. Mas, então, né, continuando, a coletiva foi importante para isso, tá? A gente reitera que a coletiva foi para trazer informações à sociedade, aos jornalistas que, né, se publicaram notícias, daqui a pouco podem estar publicando alguma notícia errada, a gente quer trazer, porque a gente defende os familiares, tá? Sempre. A gente nunca quer que saia alguma notícia que venha prejudicar vocês. Nossos prontuários que trouxemos aqui hoje, se alguém quiser olhar, não possuem nomes, estão com letras, porque a gente não traz nomes das pessoas aqui, tá? É uma questão de ética profissional. Qualquer comunicação, qualquer conversa que vocês queiram fazer com a gente sobre determinado paciente, que algum familiar tenha conversado com vocês, podem vir, só que não numa coletiva de imprensa, não numa rede nacional. Com respeito, A né? imagem de imprensa. Eles estão preocupados com a sociedade, com a imprensa, mas com os familiares nem convidam. A gente não tem nome, nós somos, os nossos familiares são letras do hospital de colaboração. Não é isso. Eu acho que aí você está se confundindo um pouco com a situação do caso, tá? A gente não traz nomes, porque trazer nomes pode vir a dar algum problema de família mesmo. Eu digo assim, colocar o nome da pessoa em questão na sociedade. Daqui a pouco começa a sair nas mídias, começa a sair na televisão nacional, o nome de determinada pessoa. Eu acho que aí fica complicado, porque a gente quer defender as pessoas. Determinada pessoa que foi prejudicada por vocês. Ok, isso aqui são nossos arquivos. A gente não está autorizado a divulgar nome de ninguém, tá? Inclusive, o advogado está aqui comigo para afirmar isso. Existem leis que a gente não pode colocar o nome da pessoa em foco numa coletiva de imprensa, numa mídia nacional, sem a autorização dessa pessoa, tá? Então, assim, ó, em termos de respeito aos familiares, respeito principalmente aos pacientes que fazem parte da nossa equipe, nossa família, do Hospital São Miguel, então a gente resolveu não trazer nomes. Claro que são prontuários com letras, por quê? Porque qualquer pessoa que quiser olhar e ver o acompanhamento que o hospital está fazendo com esse paciente, pode, tá? Não terão nomes, justamente para preservar o respeito que a gente possui por essas pessoas. São duas perguntas e são voltadas para o Hospital São Miguel. A primeira, uma vez que o laboratório afirma que não há alteração na fórmula, o problema poderia ter sido contraído dentro da área hospitalar. E a segunda, me parece que, com respeito à tua resposta voltada para a questão da coletiva de imprensa, me parece que essa coletiva foi voltada mais para a preocupação com a imagem do hospital e não com as vidas, uma vez que a gente percebeu que não houve sequer um primeiro contato com os familiares e, pelo visto, não nem respeito com a imprensa, uma vez que o motivo da coletiva, do interesse, surgiu a partir de uma notícia divulgada em veículos de comunicação. São duas questões que eu considero primordiais. E aproveitando a pergunta, e se o hospital comprovar que houve alteração? Assim, ó, o que o hospital viu? Justamente antes tu comentaste isso, né? Que a gente verificou a diferença do medicamento